O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Todo mundo quer mais igualdade. Por isso, seja qual for a sua religião, ela merece respeito. Diga não à intolerância religiosa. Estar em paz com a sua fé é aceitar a fé dos outros. Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, tá? Hoje começa aqui, nesse momento, estamos ao vivo, né? Começa o Teologia e Vida, né? Mais um programa, estamos, né, galgando a cada dia aí e expandindo mais esse projeto, né? E hoje eu estou com ele aqui, pastor e doutor, né? Vereador aqui na cidade de Votorantim, doutor Luiz Carlos, né? Esposo da dona... Nilzete, é isso aí. Uma boa noite para o senhor, que Deus abençoe a vida do senhor por estar aqui. Obrigado, viu? Boa noite a todos, boa noite, Davi. Que Deus continue abençoando a programação e boa noite a todos que estão nos acompanhando, a nossa audiência, né, que está acompanhando, e que Deus possa sempre ter uma palavra de bênção para nós nesta noite, para sua família, para sua casa. Hoje nós vamos falar aqui com o pastor Dr. Luiz Carlos, né, sobre chamado, serviço e a palavra, né, a palavra de transformação na vida dele que Deus deu, né, porque um dia ele foi alcançado, né, pela palavra do Senhor, sabendo, né, que ele é filho de pastores, né? Neto também, né? Mas ele foi alcançado também, porque mesmo nascendo no berço, não quer dizer que vai seguir o ID. Verdade. Não é verdade? Né? E mediante a isso, eu quero perguntar para o senhor, já de antemão, como foi crescer, né? Sendo filho do pastor Gentil e da irmã Marina? Meus pais falecidos, né? Eu fui uma criação normal, embora o filho do pastor... É muito difícil. Cobranças. A gente, todo mundo pode aprontar na igreja, menos os filhos. Exato. Mas o meu pai, ele nos ensinou, minha mãe era muito humilde, muito simples. E eles nos ensinaram os princípios da vida cristã, os princípios da família, os princípios da sociedade para a gente viver bem. Entendi. E eu tive dificuldade, porque... meu pai não estava aos domingos de manhã, às vezes ele estava na igreja, eram reuniões. Meu pai foi um dos primeiros pastores da igreja O Brasil para Cristo, do saudoso e muito tempo, missionário Manuel de Melo, lá na Pompeia, meu avô, pastor Oswaldo, lá de São Paulo, ele foi pastor. Para Cristo? Sim, também. Então, eu acompanhei muito. E o meu pai, então, eu fui com meu pai em algumas reuniões lá em São Paulo, eu dormi naqueles bancos lá. O senhor me fez lembrar do meu avô, só de falar. Você vê que o mundo é pequeno. Eita, né? Deus. Nossa, então, eu fui criado debaixo desses princípios. Entendi. Meu pai sempre foi uma pessoa mais rígida. Sim. Meu pai era filho de pastor, era presbítero, depois foi pastor assembleiano. Meu pai veio do Vale do Ribeira para cá, e encontrou minha mãe, casou-se, e eu estou aqui. Mas eu não tive tanta dificuldade, porque a experiência que eu tenho
é de meu pai, são os cultos domésticos. A gente tinha uma culto certa... nos lares, né? Na época, tinha uma né? certa obrigação de ler a Bíblia todo dia, né? Meu pai exigia isso. Hoje, naquela época, né? Na época do Senhor, as crianças, elas buscavam mais a Deus, né? Junto com os adultos, igualzinho. Hoje em dia tá bem frio bastante, isso, né? Hoje tá bem tá mudado. Complicado. O problema é o seguinte, pastor, é que muitas vezes a igreja, há um estudo teológico, inclusive, no Brasil, que a cada 10 anos existe uma onda, né? Uma onda no meio evangélico. Sim. Então, a cada 10 anos, pelo menos, há uma modificação dos hábitos dos membros da igreja. Isso é um perigo. É um perigo. Depois da Covid, nós estamos tendo uma dificuldade com relação ao comprometimento das pessoas com a igreja. Hoje em dia, né, eles querem ver muito eles querem ouvir o que querem ouvir, não querem ouvir a palavra verdadeira e genuína. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sabe, eu acho que a juventude amadureceu, a juventude cresceu rápido, mas não amadureceu rápido. Entendi. Nós demorávamos para crescer, mas amadurecíamos rapidamente. Por quê? Porque, olha, eu com 10 anos, que eu me lembre, com 9, 10 anos, eu estava envolvido na escola dominical. Eu fui superintendente de escola dominical com 10 anos. Então, aquelas revistas que eram volumosas, era obrigado a ler para preparar a lição, para levar para... Então, era uma outra realidade na minha época. Hoje nós estamos vivendo o tempo da informatização de tudo, da rapidez. Hoje os sermões, eles não podem ser cansativos, né? Assim, pelo menos os teólogos... Exatamente, Por quê? Porque o pessoal cansa, a igreja deixou de ser um lugar somente para a gente fazer oração, louvar a Deus e ouvir a palavra. Hoje não, a igreja acaba sendo uma extensão da sociedade. Pode ver os eventos que nós temos, né? Por quê? Ela tem que acompanhar mais ou menos essa evolução. Sim. Que, na minha opinião, não é tão boa. Só porque eu concordo com o senhor. Eu tenho medo, Davi, é que essa juventude, esse pessoal que está chegando, não se comprometa quando chegar a hora de assumir. Porque você se comprometeu um dia, você é levita, você se comprometeu com a obra. Eu me comprometi com a obra. Então, qual que é a nossa preocupação? É que aqueles que estão vindo, será que vão ter o mesmo comprometimento com a igreja? Vão levar o legado para frente. Vão levar o legado para frente, Então, a igreja, eu penso assim, a palavra de Deus, ela não muda. Agora, a sociedade muda. Então, hoje nós estamos vivendo num tempo... Até meu filho é pastor, né, o André, e é jovem, embora seja casado, tudo, tem família. Mas é assim, eu falo para ele, assim, quando eu vejo as coisas acontecendo, eu falo, André do céu, o que será do futuro? Como que você vai lidar com isso? Eu não sei como lidar, né? Porque tem que se adaptar, mas não pode esquecer que a palavra, ela não pode ser modificada para adaptar ao povo atual, né? Ao estilo de vida atual, né? Ela não pode ser modificada. Você pode usar as ferramentas disponíveis da modernidade, mas aplicar a mesma palavra. A palavra, né? O princípio é o mesmo. Exatamente. A doutrina continua sendo. Não muda. Né? Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vem buscar a sua igreja. Essa é a doutrina, é a base da igreja. Exatamente. Se você mudar isso, aí você perde a essência do cristianismo. Perde a essência. Né? E aí depois não adianta chorar no final, né? Daí no final nós vamos ver o resultado. Não vamos lá, né? Puxar muito lá, mas é por aí, né? E qual que foi o ensinamento assim marcante que o senhor teve na infância do senhor, né? Em relação ao seu pai, né? Qual que foi o ensinamento assim bem marcante que o senhor teve? Sabe, Davi, eu venho de uma família, eu não posso usar o termo pobre, porque nós temos falta de recursos. Sim. Mas nós não somos pobres. O nosso Deus é o Deus do ouro, da prata, né? Tudo sabe, tudo vê. Sim. E tudo provê. Então, meu pai me ensinou muito com relação à dedicação à palavra, meu pai. E a minha mãe, sempre dando suporte para meu pai. Naquele tempo, as mulheres não eram tão envolvidas assim. Elas eram mais base, né? Então, o marcante para mim foi o que a minha mãe me ensinou com relação a contribuir na igreja, sabe? Mesmo a gente sendo carentes, meu pai foi pedreiro, minha mãe trabalhou na fábrica Votorantim como faxineira. Mesmo a gente tendo dificuldade, minha mãe plantava alface no quintal e a gente criava a galinha e eu saía vender com meu irmão ovo. A gente vendia ovos na rua. Vendia para os vizinhos, né? Mas a minha mãe me ensinou o seguinte...
dá saudade, porque minha mãe, a gente vendia ali, 3 dúzias de ovos no bairro. Ela tirava o valor de 3 ovos e meio, 4 ovos. E ela falava, isso aqui é para a casa de Deus, é da obra. Sim. E era moeda. E eu fui aprendendo. Tanto é que hoje o meu neto, que tem 6 anos, e a minha netinha, que tem 3, eles já têm esse ensinamento. Eles já levam, pega com o avô sempre, né? Pega com o avô, mas pega o recurso e já vai ofertar. Sim. E isso eu quero deixar para eles. Tem que deixar. Tem que deixar. Porque assim, a obra de Deus, por mais que as pessoas falem contra dízimo, contra oferta, a obra de Deus, ela, na terra, ela se movimenta com aquilo que a terra produz. Não é? Não vai vir um anjo do céu. Eu acho isso aí uma heresia até. Sim. Mas a gente precisa, nós somos responsáveis pela manutenção da obra. Então minha mãe me ensinava muito disso. Sim. Então eu me lembro que primeiro pagamento, quando eu fui trabalhar, tudo isso eu lembrava da minha mãe. Mamãe. Ah, meu Deus. Qual que é o nome da mãe? Marina. Dona Marina. Minha mãe está com 3 anos e alguma coisa. Esse é meu pai. Minha mãe e meu pai. Eles faleceram no mesmo ano. Coisa linda. Minha mãe né? faleceu em junho e meu pai em dezembro. Eu sinto muita saudade, meu pai, mas minha mãe... Quantos anos de casado eles ficaram? O senhor lembra aí? 60 anos. 60 anos de casado. Geralmente o máximo 3 anos, né? Quando um vai o outro. Meu pai foi rápido, 4, 5 meses, meu pai já foi. A minha avó meu pai sentiu muito, meu pai sentiu muito impacto. Foi. Agora, Davi, uma coisa eu posso dizer. Meu pai, com toda humildade, toda simplicidade, é uma pessoa que foi fazer teologia já com 50 anos quase. Terminou a escola velho já, para assim dizer. Sim. Mas ele nos deixou um legado de amor. Aquela minha irmã é falecida. Aí não está a Eliana é falecida, aquela moça. A minha outra irmã já estava falecida nessa foto, né? Ali sou eu, o Fábio, que é pastor, o Marcos, meu irmão, que é pastor da igreja aqui em frente ao SESI, minha mãe e meu pai. E a Eliana, minha irmã, que descansa no Senhor. A origem está aí. Toda. Então, esse amor pela obra, meu pai não tinha medo, meu pai não tinha canseira. Meu pai trabalhava de pedreiro o dia todo, trabalhou na prefeitura, inclusive, e ele saía para dirigir culto de lar. Durante a semana, então, a gente tinha culto terça na igreja e quinta e domingo. Mas sábado e domingo, na segunda tinha culto no lar, quarta tinha culto no lar. E parece que a gente não se cansava. Hoje o carro para na porta, a gente cansa tanto, né? Essa é a evolução da infelizmente a internet é uma ferramenta boa, lógico. É uma ferramenta de trabalho minha, mas a internet, se você não tiver cuidado, ela corrompe ele. Né? Como a faca, né? A faca que corta o pão, corta a pele, né? Corta a pele, exatamente. É a mesma coisa, é o uso da tecnologia que vai levar você a compreensão das coisas. E nós estamos vivendo um derrame, por assim dizer, de informações teológicas absurdas. Né? E tem pessoas que estão deixando de ouvir a palavra na sua igreja, estão deixando de ouvir o seu pastor, aquele que vai cuidar dele, aquele que vai batizar o filho dele, aquele que apresenta o filho dele, pra aquele que vai consertar o casamento dele, para ouvir outras pessoas. Os coaches que eles só estão ali na frente da câmera. Você tocou num ponto certo. A diferença entre palestrante, coach e pregador, né? Sim. O palestrante, ele vai com o tema e ele vai discorrer sobre aquilo, acabou. Sim. O coach, ele vai direcionar a carreira, tudo bem, direcionar o que você vai fazer. Sim. Agora, o pregador, ele é usado pelo poder da palavra e é o Espírito Santo que conduz. Então, aí não é um negócio seu. Sim. Não é um preparo só você ir para uma escola teológica e tal. Exato. Então, há muitas pessoas que têm. Eu não sou contra, e aliás, eu sou incentivador que as pessoas estudem. Sim. Estuda teologia, estuda qualquer coisa. Por quê? A pessoa não pode ser um ignorante para ser levado por todo o vento de doutrina. Exatamente. Né? Então, eu aconselho. Só que assim, não confie que o fato de você ter estudado uma matéria lá no curso teológico, você vai chegar na igreja, ali é Espírito Santo. Vai buscar afinco, né? Porque você é levita. A pessoa pode tocar bem, músico de excelência. Pode cantar muito bem, mas se não tiver unção, não vai transmitir. Não vai transmitir para a igreja. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Sabe? Exatamente. E tudo depende do Espírito Santo. Exatamente. Nós somos dependentes total dele. Exatamente. Né? Eu queria
Eu elaborei uma pergunta aqui. Foi não. Porque nós temos pessoas cristãs e temos pessoas que não são cristãs. Então eu tenho que fazer uma linguagem mais técnica às vezes para que eles possam também interagir, né, ouvindo ali. Então eu queria perguntar para o senhor, né, a essência pastoral na vida do senhor. O senhor acredita que veio de chamado? Eu sei que sim, né? Mas quero que o senhor me responda, né, da melhor forma. Foi um chamado de nascença ou foi influência dos pais? Eu acredito que o meu chamado pastoral, ele aconteceu um pouco mais tarde, porque eu fui músico, né, na igreja, toquei. O senhor tocava o quê? Eu tocava violão. Eita, coisa boa. Eu tocava violão, meu irmão cavaquinho, a gente tem até uma dupla. Tá, coisa boa. Mas a gente fazia, aquele anos 80. O senhor ainda tá lá ativão no violão, né? Mas é de vez em quando só. Entendi, não tem tempo, né? Não tem mais tempo. Entendi. Também a meninada hoje tá tocando música que você não consegue mais acompanhar. Não dá né? para acompanhar, tem né? que estudar muito. Mas é assim, o que aconteceu? Eu sou primogênito, eu sou o primeiro filho. E eu vi os problemas que o meu pai enfrentava com relação à igreja. Uma das coisas que eu não queria era ser pastor. Uhum. Eu fugia. Só que quando você tem um chamado, ele pode demorar o tempo que for. Vai acontecer. Até para Lógico que tem a questão da influência. A influência de ver meu pai sofrendo pela obra me fazia... Eu falo, não, deixa eu aqui no meu canto, eu fico tocando os hinos da harpa aí, tudo bem, fico tocando as músicas, só que é assim... Vou levando. Só que chega uma hora que não tem mais desperta. Deus vai usar alguém que vai chegar e vai te entregar. Falou, ó, até que hora você vai ficar relutando? Chegou o tempo. Chegou o tempo. Quando eu tinha 16 anos, eu tive um encontro com Deus. Porque assim, tem muita gente que pensa... que por ser filho de pastor, já é pastorzinho, já vai morar no céu, não. Você tem que ter um encontro com o Senhor. Exatamente. Se você tiver um encontro com Jesus, aí as suas convicções ficam claras. Exatamente. Eu tinha 16 anos, eu sempre busquei. E um dia o Senhor me visitou. Eu tive um sonho com a volta de Jesus. Jesus estava voltando e todo mundo saía do chão e eu não saía. Esse era meu sonho. Quando eu fui perguntar para meu pai explicou para mim, mas tudo bem. Só que depois daquele dia, eu comecei a ir para os cultos e comecei a sentir que alguma coisa estava me incomodando. Alguma coisa. Eu ia tocar, parecia que não era aquilo. Aí eu comecei a ler. Eu já era uma pessoa que gostava de estudar a Bíblia. Mas aí eu falei, poxa vida, Deus tem me dado essa... Desde os 10 anos estou na escola dominical. Fui professor de escola dominical. Será que Deus já não está me preparando? Aí eu pensava, mas será que eu vou aguentar ver uma pessoa entrar na minha casa, pegar a carteirinha de membro, carteirinha de obreiro, rasgar e jogar na mesa e ir embora? Eu não vou aguentar, eu não vou suportar isso. Só que o chamado foi maior. Aí quando Deus começa a te usar, você começa a entender que até o sofrimento faz parte do crescimento. Do processo, né? É um processo. Porque as pessoas, pastor, você tocou num ponto certo. As pessoas querem ver você tocando um instrumento, querem tocar, mas não querem sacrifício para aprender a tocar. Exatamente. Ninguém quer passar pelo processo. Passa um processo. Então, hoje o sujeito, desculpe quem está me ouvindo, isso é uma meia-culpa. É uma realidade. As pessoas vão para a igreja, aceitam a Cristo como Salvador, começam a frequentar. Vamos lá, vou pegar como exemplo a igreja evangélica que eu frequento, né? A pessoa vai lá, fica lá um tempo, ele é cheio do poder de Deus, Espírito Santo, você tem um encontro com o Senhor. Aí ele começa a ter o desejo. Desejo não é vocação. Não é vocação. Desejo, o sonho é o primeiro degrau que você vai galgar para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Aí a vocação eu conheci pessoas, no meu caso mesmo, quando vinha alguém e falava, Luiz vai pregar, vai ministrar a palavra. Eu nunca ministrei. Fui ministrar a palavra com 18 para 19 anos, num culto de jovem. Foi quando Deus começou a trabalhar. Inclusive, quando eu casei depois, me casei. Quando eu me casei, eu fui chamado a pastor. Aí, lá de São Paulo, veio um tio avô, que eu era da igreja da Casa Verde, Assembleia de Deus, e ele era um pastor leigo. Ele era um professor leigo. Morei na Zona Norte ali. Ah, é? Morei. Minha mãe mora na Brasilândia ali. Perto. Esse pastor, ele influenciou muito, porque ele era um exímio conhecedor. Ele trabalhava com escatologia. Aquele tempo não tinha desenho. Ele trazia os lençóis que ele mandava pintar e ia esticando na parede da igreja para explicar. Vinda de Jesus, os castiçais, tudo ele explicava. E aquilo me encantava.
lá, aquele conhecimento. Tanto que ele me ensinou. Que dedicação, né? Dedicação. E Deus usou ele para falar com meu pai. Quando ele falou com meu pai, eu disse: o Luiz vai ser pastor. Meu pai falou: pelo amor de Deus, nem fale isso para ele, que ele sai. Ele corre. Aí, só que não teve jeito, né? Chegou um dia que Deus me pegou, e aí e tô desde 1990 e tô aí pregando o evangelho. Amém. Com muita humildade. Eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões. Sim. Você trouxe ali no início uma palavra de intolerância religiosa. A intolerância religiosa é a ignorância de você não saber o Deus Não que saber, você serve. exatamente. Né? Você pode ver que a maioria das pessoas que são ignorantes, tanto filosoficamente falando, como até politicamente falando. Sim. Porque não tem conhecimento. Sim. Vai pela conversa dos outros. Sim, não conhece e ouviu falar e vai falando, né? Vai falando. Vai falando do jeito que acha que deve ser. Nós temos um encontro com Deus, Deus chama você. O meu chamado foi esse. O meu filho, eu tinha medo que fosse pastor, já tem um que é. Então, a gente teme, porque não é fácil, você conduzir o rebanho. Não é. Só que cada vez que alguém... Várias cabeças diferentes. Né? Mas cada vez que alguém, Davi, aceita Cristo como Salvador, alguém que vem todo arrebentado para a igreja, você vê a restituição, a restauração, por assim, melhor dizendo... Vale a pena? Vale a pena. Qual foi um momento que o senhor viu ali o seu pai, um momento de fé que o senhor olhou e falou: nossa, como meu pai é um homem de fé? Quando meu pai deixou a Igreja Brasil para Cristo. O meu pai foi assim. O meu pai veio do ramo assembleiano. Meu pai é do Vale do Ribeira, Assembleia de Deus, Juquiá. Lá é forte demais. É forte. Lá, glória a é glória. De Deus é muito forte. Muito forte. É glória é glória. É glória é glória. Aí meu pai vem para Piedade e começa a frequentar a Assembleia de Deus. Meu pai casa, vem para Votorantim, casado, para trabalhar na indústria Mitsideri. Meu pai começa a frequentar uma igreja chamada Mensagem da Cruz. E aí meu pai conheceu o trabalho Manuel de Melo. Esse pessoal da Mensagem da Cruz foi todo pro Brasil para Cristo, que era uma igreja diferente da Assembleia. Então a Assembleia não batia palma, a Assembleia não podia guitarra, não podia violão, não podia bateria. Aí vem o Manuel de Melo cantando aqueles corinhos e batendo palma. Batendo palma. E, pô, por tempo, deu choque. Deu choque. Depois veio a quadrangular, né, levando as mulheres pro louvor. Sim. Né? Então, tudo isso eu passei, graças a Deus. Eu sou privilegiado. Veja, eu conheci Manuel de Melo. Tudo. Eu conheci o primeiro prefeito de Votorantim. Meu Deus, eu sou privilegiado. Olha só. E o meu pai, quando houve essa... Meu pai abriu a igreja aqui em Votorantim. Votorantim era 31 de março era terra. E o meu pai morava na Paula Ney. A gente fazia culto numa chácara. Meu pai abriu uma congregação da Brasil para Cristo. Bem pequenininho. Aqui na 31 de março nem existe mais. E ali eu vi meu pai... Um dia, aquele tempo não existia processo como é hoje. Hoje, se falar alguma coisa, mas já processa você. Meu pai teve uma desavença por questão assim. Meu pai queria comprar um terreno para construir igreja. Esse é meu pai sempre foi um construtor. Todo lugar que o meu pai foi, ele deixou uma igreja construída. Ele era disso. Então ele construiu a igreja Cada São um Roque, com seu duas, legado, né? Construiu aqui em Votorantim duas. Em Piedade ele construiu. E o meu pai, nessa cisão, o meu pai começa a ter um conflito com a direção de Sorocaba, que era a sede. Entendi. Por quê? Meu pai queria que a arrecadação ficasse aqui para comprar um terreno. E eles queriam que fosse para Sorocaba para reformar a igreja. Aquelas coisas. Entendi. Que você sabe como é que funciona, né? Aquela galera. Sim. Meu pai, tudo bem, saiu de uma reunião, tudo de boa. Quando vai na segunda-feira, o pastor de Sorocaba vai para o rádio, a Rádio Cacique. Meu Deus. O programa Brasil para Cristo era um programa que tinha muita audiência. Sim. E fala, a partir de hoje, o pastor Gentil e a irmã Marina estão excluídos da Igreja Brasil para Cristo. Sem mais, sem menos. Que responsabilidade, né? Meu pai, olha, Davi, é inacreditável, mas eu lembro o jeito do meu pai. Nós levantamos cedo, minha mãe fez o café e o meu pai trabalhava na prefeitura. Sim. Eu lembro que o meu pai estava com um alicate no bolso e o rádio ficava em cima. Quando a mãe escuta a irmã falando que tinha um recado para falar com o Votorantim, meu pai esperou para ouvir, antes de sair trabalhar. Sim. Quando ele fala, o meu pai e minha mãe sentam na mesa, os dois, choram. Naquele dia eu usei uma palavra forte, desgraça. Sim. Meu pai sofrendo pela obra aqui, pagando dinheiro do bolso, e os excluídos sem dar direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Porque não se sabe o que aconteceu. Nada. E aconteceu que simplesmente... meu pai
vai para a Igreja Brasil para Cristo Independente, começa do zero. Levanta um povo aqui em Votorantim. Aí ficou famoso porque era o povo a gente já tinha guitarra, trazia banda. Sim. Tinha uma banda em Sorocaba que nem todas as igrejas traziam, mas meu pai trazia. Entendi. Porque eles faziam. O pastor Oséia trabalhava com expulsação de demônios. Sim. E os filhos eram todos músicos. Cada um no seu chamado ali. Mas sabe aquelas caixas... grandona, né? Aquelas caixas... Como que que tinha valvulada. Sim. Antiquíssima. E metia aquele sonzão na praça e ganhar alma para Jesus. Sim. Então, quando eu vi meu pai sair daquela situação e se levantar, eu falei, o chamado era tão grande que Deus permitiu uma situação desagradável para que ele pudesse seguir o chamado. Pai, eu não vou aguentar isso. Se vier um negócio desse para cima de mim, eu não venho. Quantas vezes eu já passei por isso? Eu tô aqui. Sim. Tamo junto. Antes de viver, a gente fala mesmo, né? Mas depois a gente pega, acostuma, né? Sim. Como que é pro senhor? Eu vou fazer só essa pergunta e vou dar uma pausa para a reflexão, que hoje quem vai trazer a reflexão é o senhor. Amém? Amém. Como que foi para o senhor essa transição, assim, pastor, vereador? Assim, meu pai começou sempre em 2017, né? Eu fui para a política no ano 2000. Tá. Fui levado pelo prefeito de Votorantim, Jair Cassola. Eu fui levado porque, assim, era uma questão religiosa que tinha. Entendi. Então ele não tinha apoio, aí ele me convidou alguns pastores e acabamos entendendo o projeto e fomos. Entendi. Ali eu comecei a frequentar. Aí eu fiz direito e tal, aí fui trabalhar para um candidato. E eu aí começam os convites. Você precisa entrar, conversa com meu pai. Meu pai tinha sido candidato a vereador em Votorantim uma vez. Meu pai falou, tudo bem, vá. Em 2011, o Kermes aqui da TV, Sim. ele é testemunha. Sim. Porque nós fazíamos a reunião lá no prédio da TV. Nessa reunião, nós tínhamos 16 candidatos. Faltava um. E aí o Pupim, que é um delegado aposentado, Sim. falou, a gente precisa de um. É você, falou para mim. Falou, mas eu não quero, preciso ver na igreja, tem um Sim, sim. Embora a igreja que eu sou pastor, ela não proíbe, ela não tem nenhum problema. Ela só não permite a política no púlpito. Eu não posso pedir voto no púlpito, mesmo porque é contra a lei também. É contra a lei, né? Mas eu acredito e defendo que precisa ter cristão na política. Sim, sim. Não é verdade? E aí eu fui para a política em 2011, fui candidato, fui o mais votado do partido, não fui eleito. 2017 eu sou candidato, sou eleito. 2020 vem o PSL, que estava no auge do bolsonarismo. Sim. Eu fui convidado a sair candidato a prefeito. Sofri demais, mas não me arrependo, porque eu aprendi muito. Mas valeu, eu não vou fazer de novo. Sim. Valeu só a experiência para aquela vez. Agora eu vim, acabei tendo 1.035 votos, fiquei de fora, e por uma questão jurídica é feita uma retotalização de votos e eu volto para a Câmara, né? Sai um colega, que é meu amigo, a gente vai estar junto essa semana. Sim. Mas eu estou lá representando o povo cristão, eu não falo o povo evangélico. Sim. Porque quando você chega eu tive o prazer de estar em Israel, lá, e eu tinha essa pergunta na minha cabeça. Aí eu perguntei para um recepcionista de hotel, como é que eles viam os evangélicos e os católicos? Ele falou, para nós, judeus, não existe, vocês são cristãos. Não há diferença, você entendeu? Para o judeu. Nós somos cristãos. Sim. Eles têm a doutrina de Deus, os dogmas da Igreja Católica, nós temos os dogmas da Igreja Evangélica, o Espírita tem os seus dogmas, assim vai. Mas assim, eu fui para a política e eu fui com essa ideia de representar. Porque assim, quando eu aprendi desde menino que a política, eu convivi com o prefeito de Votorantim, graças a Deus, eu era amigo do meu pai. E a política, goste ou não goste da política, mas é o único caminho que pode mudar o rumo das coisas. Sim. É na política. A parte, o senhor fez direito, né? Fiz. Foi por causa da política? Não. Fui porque eu era um sonho de criança que eu não podia fazer. Meu pai era pedreiro, eu trabalhei de servente com ele. Então, quando eu casei, eu não podia estudar, porque ou eu estudava, eu sustentava a minha família. Só depois, quando meu filho, os dois estavam grandes, tinha o Rafael, que era pequeno, aí sim eu fui fazer faculdade. E eu queria fazer a FAD, que é uma faculdade famosa daqui, e eu fui
fui lá, tinha feito teologia, mas fazia muitos anos que eu não estudava. Pela graça de Deus, eu passei no vestibular concorrido, porque antigamente a FAD era muito baixo o valor da mensalidade. Era bem, sabe, bem baixo. E eu tinha que estudar lá. Sim. Como é que é? E eu fui para lá, eu passei em 22º lugar no turno da noite, tinha 100 vagas. Passei, dei sorte, fui abençoado de passar na OAB. Sim. Hoje eu sou advogado da área de família, né? Sim. Eu tenho especialidade em direito constitucional e sou da área de família. E o meu filho também é advogado, né? Exerce pouco, Sim. mas eu trabalhei, sempre militei. Como pastor e como advogado, o senhor consegue levar bem essas duas eu consigo, porque assim, atuações? eu vou até, já falei aqui uma vez, eu vou repetir. Eu tenho um amigo, um advogado muito amigo meu, um senhor, ele foi no meu gabinete quando eu era vereador e fez uma pergunta para mim: o que é mais difícil para você? Pastor, advogado ou político, vereador? Sim. Eu falei, olha só, político. Eu sou vereador. Se eu não quiser ser vereador mais, eu não me candidato, acabou. Advogado. Se eu não quiser atender aquele cliente ou aquela causa me traz desconforto, só eu falar, não vou. Agora, o mais difícil é ser pastor. Por quê? Porque eu trabalho com almas. E a renúncia que o senhor teve para ser, não tem o que fazer. Exatamente. Então, eu consigo bem, graças a Deus, eu consigo separar bem. Porque a advocacia e a teologia não tem conflito. Não tem. O conflito vai surgir da política com a teologia, às vezes, embora, se você ler o Antigo Testamento e até o Novo, você vê um monte de aspectos políticos dentro da palavra. Sim. E não tem como você resolver os problemas. Veja bem, nós temos uma bancada evangélica, para dar um exemplo, de mais de 100 deputados. Se essa bancada evangélica, juntando com a católica, dá mais de 230 deputados, se esses deputados não estivessem lá defendendo os princípios do cristianismo, só que tinha virado de ponta cabeça já. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, mais importante do que votar para prefeito, para governador ou para presidente, é votar para vereador, para deputado estadual, deputado federal e senador. Porque eles que vão representar a gente. Sim. Eles que vão fazer a lei. Sim. Então, quando a igreja entender... Agora, eu sou contra montante, a politicagem. Que faz acontecer e controla, né? Porque a politicagem, ela é maldosa. Sim. Por exemplo, porque a política tem dentro da igreja. Ou seja, você tem a sua visão, você está tratando com o povo, você tem sua visão política. Você traz 3, 4 ali, você está fazendo política já. Você está fazendo política, lógico. Exatamente. As nossas reuniões de obreiros são políticas. Sim. Você vai convencer os seus pares para defender aí naquela linha de raciocínio. Então, a política está em todo. Não tem política dentro de casa? Tem. Tudo tem. Então, a política... Agora, a politicagem, que você pega o altar e transforma o altar num lugar, num curral político... Aí não. Aí não. Porque eu tenho, na igreja que eu sou pastor, a maioria das pessoas pensam muito como eu, porque a gente vai ensinando. Sim. Agora, mas eu tenho gente lá que tem uma tendência mais para outro lado, uma tendência mais para feminismo, mas sabem no meu posicionamento. Sim. Eu ensino, falo que isso aí não é legal, mas tudo bem, eu tenho que respeitar. A gente é igual a ideologia. A questão, eu sempre falo, a questão ideológica, a questão religiosa passa muito pelo caráter, né? Sim. Eu conheço pastores sem caráter. E eu conheço ateu com caráter. Que infelizmente tem bastante, porque muitos usam a palavra para se esconder, né? Atrás do mau caráter dele. E aí, infelizmente, por causa desse tipo de pessoa, quem leva a obra a sério, faz a obra de Deus corretamente, fica sendo atacado. Mas a palavra diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós temos que seguir em frente, né? Vamos em frente. Né? Eu quero dar uma pausa rapidinho para uma água aqui. E eu vou pedir para o Carlos André colocar um momento de reflexão, por favor. Aí o senhor vai seguir.
Pessoal, esse momento é um momento para a gente trazer uma reflexão rápida. A Bíblia diz, no Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí tem duas situações. Primeiro, Ele é o teu pastor, o meu pastor. Segundo, nada me faltará. Mas o que é nada me faltará? Não vai faltar paciência quando você precisa ter paciência. Não vai faltar alegria quando você está triste. Não vai faltar conforto quando você está lutando. Nós estamos nesse mês, aproveitando esse texto, o Senhor é meu pastor. Nós estamos no mês da prevenção ao suicídio. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora, ou me assistindo agora, ou vai me assistir depois, esteja passando por dificuldade na sua vida. Às vezes já clamou, já fez de tudo, e parece que a sua voz rouca, ela é inaudível para Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor conhece todas as coisas, Ele ouve todas as coisas, está em todos os lugares e todo o poder está em suas mãos. Então, às vezes, você está se destruindo, pensando em suicídio, porque você está passando por uma dificuldade. Se o Senhor é meu pastor, eu posso confiar que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pode ser que essa manhã está chegando agora. De um jeito ou de outro, Deus vai te dar uma resposta. O que você não pode é atacar a sua própria vida, atentar contra a sua própria vida. Afinal de contas, você foi criado desde o ventre da sua mãe. Salmo 139 diz que antes da mãe da gente saber o nosso nome, o Senhor já nos conhecia. Então Deus olha para você como uma pessoa de valor. Se você tem se autodesvalorizado, se você acha que porque rompeu aquele relacionamento conjugal, rompeu o namoro, perdeu o emprego, alguém da sua família morreu, você tem direito a ficar triste, mas você não tem direito de atentar contra a sua própria vida, porque a sua vida é especial. Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. Então, se você não tem esse sentido de que você é o templo do Espírito Santo, você é filho do Deus vivo, você pode pedir e Deus vai responder. Então, você que está com pensamento ruim, você vai se virar para o seu lado e vai falar com Deus. Ah, mas como é que eu falo com Deus? Deus vai me ouvir? Se você quiser fazer um ato que a gente chama na igreja de profético, mas que seja na sua casa, puxa uma cadeira, fica você no seu quarto, no seu canto e conversa. Diz: Senhor, está aqui na minha cadeira, que seja uma forma apenas de ilustrativa, mas que você possa estar falando com Deus. E quando você estiver falando com Deus, você está falando com o seu coração. O inimigo quer te destruir, ele quer que você morra, ele não quer que você seja templo do Espírito Santo, ele não quer que você se levante, ele não quer que você se restaure, se regenere, ele não quer que você tenha vida. Filho, você é importante para Deus. E cada vez que você achar que não tem importância, olha um pouco para trás. Olha para as pessoas que estão passando dificuldade agora que você não passa. Olha para as pessoas que têm dificuldade de locomoção e você não tem. Então a vida é preciosa. Deus te deu vida. E eu quero que você agora pense nisso. Eu não vou mais ficar atentando contra a minha própria vida. Hoje nós temos adolescentes, talvez você esteja me ouvindo, que estão se cortando. Má influência. Ah, mas a internet, o pai às vezes está lá trabalhando, joga o celular, a criança não sabe para onde vai. Mas eu quero dizer para você, mesmo assim, você precisa aprender a valorizar você. Você tem valor. Tem uma música que fala, né? Você tem valor. Você tem valor. Se você não tivesse valor, Deus não tinha permitido que você viesse. Ah, mas eu tenho tanta luta. 90% das nossas encrencas nós mesmo fazemos. Às vezes a gente compra quando não pode, né? A gente se encanta com algum produto e a gente não pode, e depois a gente fica culpando Deus, né? Quando você começar a agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, quando você começar a perceber que você tem um valor imenso para Deus, você vai se amar. E você não pode exigir que alguém te ame se você não se ama.
Às vezes o fato de você não se amar, que seu relacionamento está indo para as cucuia, porque você não aprendeu a se valorizar, a se amar. Então fica esse conselho. Primeiro, o Senhor é o meu pastor. Segundo, nada me faltará. Terceiro, mesmo eu estando em luta, eu creio que amanhã o sol vai nascer. Amanhã vai ser outro dia. E amanhã eu vou levantar a cabeça, hoje já vou falar com Deus e amanhã as coisas vão mudar. Porque a partir deste momento, você se valorizando, você vai dizer: eu sou templo de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, em mim habita o Espírito Santo. Então eu tenho muito valor, porque o Senhor morreu na cruz para que eu não morresse no lugar dele. Ele morreu no meu lugar para que eu tenha vida, e eu tenha vida com abundância aqui na terra, e espere uma vida eterna no céu de glória. Que Deus abençoe e guarde isso. Fica com essa reflexão. Salmo 23, verso 1. Amém. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Palavra maravilhosa, né? Para você refletir aí, para você olhar para o que Deus te deu, que foi o fôlego de vida, e não ouvir os pensamentos maldosos aí que tentam como flecha derrubar você. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. Matar, roubar os seus sonhos, destruir a sua vida. Não permita, assim como foi usada a vida do pastor aqui. Amém? Amém. Carlos, eu não sei se o Carlos conseguiu achar aí. Se você conseguiu, Carlos, dá um toque aqui, um sinal de fumaça para mim. Tá. O Carlos vai passar aqui um vídeo, né? Uma canção ao qual o Papai do Céu emprestou pra gente aí. E que o Senhor, ele venha falar com você, né? Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. E você não pode se deixar levar por esse mundo de ilusão, não, que a gente está vivendo hoje, né? Que você viva para Deus, né? Porque nós precisamos viver para Ele, porque sem Ele nós não somos nada. É verdade. Amém? Eu seguro em tua mão. Não se deixe levar por esse mundo de ilusão. Eu morri pra te salvar, pra te dar vida eterna. Não, nunca pare de adorar e o meu nome exaltar. Terás aflição, mas em minha vitória eterna, firme eu seguro em tua mão e ando contigo onde quer que vá. Vem beber da água que eu quero te dar, mergulhar na fonte de água viva. Todo o seu plano vai cessar, basta em mim você confiar. Não, enfim.
wall. Worry, you got Leslie can be strong. I get it in your hands. Walking with an iPhone. Can't you think the one that I can give? Diving in iPhone, life party. How we all cry and break off. So if I say me, you can do. Go ahead and don't stop to walk. Worry, you got Leslie. Amém, que você reflita nessa canção, tá? Essa canção tá lá no YouTube também, eu deixei lá dessa forma aí pra você refletir. Tem um pessoal que já tá cantando ela, mas eu não tô eu comecei a divulgar ela agora no Teologia e Vida, mas tem um pessoal que já está cantando já, né? A intenção não é ficar famoso por causa dela, a intenção é levar a palavra através do louvor, porque eu componho desde os meus 11 anos de idade, pastor. Meu Deus. Eu tô com 43, eu tô compondo, tenho muitas canções, já passei, abençoei vidas, né, com canções. Tem canções que eu nem quis, eu passei. Toma, pega pra você, ó, vai fazer a obra com essa canção, né? Porque o papai me emprestou, eu tô passando. Algumas agora eu estou registrando já pra, né? Essa mesma é registrada, todas, né? Algumas eu passei, simplesmente eu passei. Mas a pessoa me honra quando me vê e fala, não, essa aqui foi o Davi, tá? Isso que importa, muito mas legal, não é a intenção, não. Mas seja feita a vontade de Deus, acima de tudo, né? E é isso. Vamos voltando aqui. Pastor, o que levou ali o senhor a ingressar na política foi uma influência, né? Para chamar o senhor, né? Um pouco, aí o senhor não relutou um pouco, mas aconteceu. Relutei. Né? E qual que foi a maior conquista no mandato de 2017, assim, que o senhor recorda? O mandato de 2017, eu fui eleito vereador, nós tínhamos 2 pastores na Câmara. Sim. Eu fiz parte de todas as comissões da Câmara, assim. O que me marcou na Câmara foram projetos. Eu sou autor do projeto que institui o Dia do Pai e Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Mães aí em Votorantim. Entendi. Nós tivemos um movimento aqui que tirou das escolas municipais a comemoração do Dia dos Pais, o Dia do Pai e Dia da Mãe. Entendi. E então o que aconteceu? Ficou só o Dia da Família. Eu não pedi para sair, para tirar o Dia da Família, mas eu pedi que fosse respeitado o Dia do Pai, Dia da Mãe. E é respeitado, existe uma lei. Sim. Eu também tive algumas leis também com relação à exploração sexual da infância, esse tipo de proteção. Sim. E muitos projetos que eu apresentei para o prefeito que se tornaram, se tornaram realidade. Sim. Né? E tentei representar bem. Aí vem a Covid, e na Covid a gente não conseguia trabalhar, porque todo mundo estava, né? Mas durante a Covid eu tive também o privilégio de, através de um amigo, que era deputado, a gente trouxe, na época, 1.100.000 para a cidade de Votorantim, e isso é um marcante, porque eu trazia várias emendas, eu sempre me preocupei. Sim. E também eu tinha as emendas impositivas, na época, teve a emenda impositiva, que eu consegui direcionar para algumas entidades. Entendi. Então, porque eu sempre trabalhei como advogado, eu sou do terceiro setor também. Então, eu estou ali com ONGs, então eu... Entendi. Sabe, consegui essas coisas. Mas o melhor foi tentar dar testemunho daquilo que eu sou, né? Sim. Realmente, como cristão. Né? Real, né? Real. Né? Não fazer um fake news, né? Como vereador, né? Tem muita gente fake, né? É verdade, infelizmente tem muito. Né? Faz parte, né? Infelizmente, caráter é uma coisa que cada um tem o seu, né? Como que o senhor recebeu a notícia da eleição novamente como vereador em 2025? Foi surpreendente, eu não esperava. Na quinta-feira, eu estava em casa, recebo uma ligação do presidente da Câmara, e eu retornei, e ele me falou que que havia uma ordem judicial para eu assumir até terça-feira, eu tinha que tomar posse. Minha vida virou de ponta cabeça, não estava esperando, não, né? Não, nesse caso não. Eu sabia dos processos e tal, mas eu não estava acompanhando, né? Aí eu acabei que eu tô lá hoje, né? Tô na Câmara, já apresentei alguns requerimentos e tal.
entrou lá com uma equipe muito boa trabalhando comigo. Até tá aqui a Silvia, que trabalha comigo lá. Tá o esposo dela, o Robson, que é amigo meu e me ajuda bastante. E o André, que é o assessor técnico lá do meu gabinete, né? Que tem me ajudado bastante. Então, eu apresentei agora na última terça-feira um projeto de escola bilíngue, Votorantim, né? A escola municipal bilíngue, fazer um projeto piloto com o 5º ano. Eu sou entusiasta da segunda língua, né, bilíngue. Aqui em Votorantim tem uma igreja, não sei se vocês conhecem, a Iavé, pastor Davi Cáceres. A minha filha é dessa igreja do Louvor lá. E a minha filha é professora de inglês. Então ela dá aula também para os pequenos lá, de 5 até 11 anos, salvo engano, a escola bíblica dominical em inglês. Então ela dá o básico em inglês e ela usa as ilustrações bíblicas, histórias bíblicas, para transmitir a aula. Melhor momento da infância para você aprender, né? Tem que aproveitar isso, tem que explorar isso. A criança, eu fiquei 2 anos no Haiti. No Haiti? E lá é vergonhoso para nós, porque eles, com toda a escassez que eles vivem, 5 idiomas, 3 a 5 idiomas. Poxa. É vergonhoso. São dialetos, né? O Haiti tem o francês. O espanhol mistura, né? Eles falam espanhol também? Falam um pouquinho de espanhol, é dialetos lá. O crioulo, né? Linguagem crioula que eles falam, crioula. Porque o Haiti é um dos países mais pobres do mundo, né? Pobres do mundo, né? Sim, eu fiquei lá um tempinho lá. Eu trabalhei lá como militar, né? Eu fui para a missão de paz. Sim, aquela missão de paz. Sim. O Brasil é muito respeitado no Haiti por isso, né? Sim. E foi um momento assim que aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, nós nessa idade aqui ralando para aprender alguma coisa e o pessoal já vem com essa essência, né? É vergonhoso para nós, né? No Brasil. Muito bonito essa lei aí ao qual o senhor está buscando aí já. Né? Eu pedi, é lógico que eu sei que bate na questão de recursos, né? Sim. Um cobertor é curto, mas o que a gente vem conversando com, eu vou ter uma conversa com a secretária de Educação, mas o que eu venho conversando com a equipe da prefeitura é assim, a gente precisava de um projeto piloto. Entendi. Então a gente pode treinar as professoras, penso, geralmente elas devem ter um certo conhecimento já da língua inglesa, principalmente, ou espanhol que seja, mas a língua inglesa, você vai em qualquer lugar do mundo, você não vai passar perto. Então, começa com um grupo de alunos, porque o Estado já tem os CELS, né, que é Centro de Línguas, tanto é Centro de Estudo de Línguas. Então, o Estado já tem vários cursos de italiano, mas é para quem já está no ensino médio, né? Mas o ensino fundamental ainda não tem. Então a gente queria que o ensino fundamental municipalizado pudesse começar a ter um projeto piloto. E depois, porque quando chegar lá na frente no ensino médio, você não vai precisar dar o básico, você não vai precisar ensinar 1, 2, 3 para criança. Ele já tem aquela base. O senhor tem algum outro projeto que o senhor gostaria de comentar, assim, que o senhor tem em mente? De projetos atuais agora, eu fui autor de um projeto aqui também. Eu pedi informações para a prefeitura sobre as obras, porque assim, quando um prefeito ele vai se reeleger, ele faz um monte de obras. E aí, não sabe se o outro vai dar continuidade, se tem dinheiro para dar continuidade. Então, eu pedi um levantamento, porque tem obras essenciais que estão paradas. E a gente vai verificar qual é o custo disso, qual é o contrato, quando foi. Esse é o papel fiscalizatório do vereador. Eu tenho um grupo no WhatsApp, né, do outro programa que eu faço na segunda-feira, que o pessoal me manda falando sobre os buracos da cidade. Eles falam, Davi, sei que você não é desse ramo, não, mas você pode dar uma atenção aqui, veja isso aí pra gente. E eu vou até passar alguma coisa pro senhor depois. Agora, o prefeito passou pra gente, numa reunião com os vereadores, que tá chegando recurso para fazer recapeamento na cidade e tapa-buracos. Então, eu até acho que quando para a chuva, que você tem que aproveitar, né? Porque não adianta em janeiro você tentar tapar buraco que não vai dar certo. O buraco também vai afundar do mesmo jeito. Olha, Votorantim chegou aqui há 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco. Você vai ver que Votorantim é um povo muito ordeiro, um povo acolhedor, mas é um povo, uma cidade que tem muita carência.
Eu percebi. É uma cidade carente. A gente não tem o recurso. Nosso orçamento é pobre em relação às outras cidades que têm o mesmo porte. Na última estatística que saiu até na Gazeta, 133 mil habitantes Votorantim tinha em 2020 já. Então deve estar 140 e pouco já. Sim. Porque é o boom imobiliário de Votorantim. Sim. Casas, condomínios. Está em ascensão. Está em ascensão. Tá em ascensão. Porque está acontecendo assim, Sorocaba está chegando num momento que Sorocaba não vai mais suportar. Então vai ter que expandir. Está expandindo para Votorantim, Araçoiaba da Serra, Sim. os mais próximos. Então Votorantim não pode perder essa janela de oportunidades. Entendi. Eu concordo. E nós estaremos sempre trazendo aí as informações aí, tá? Sobre isso, para vocês aí, tá bom? Lá no Conceito VIP na TV também, que é o outro programa. Inclusive eu quero convidar o senhor para falar só de política lá, vem. tá? Nós vamos marcar isso daí, gostoso. Tá? Quero agradecer a Deus pela vida do senhor, tá? Um abraço para a família do senhor, tá? Quero mandar um abraço para a família. Para os membros do seu ministério, igreja, Palavra Viva, lá do Jardim Serrano, no Parque Bela Vista. Sim. E eu quero que o senhor fique à vontade aí para dar. Não, só quero agradecer ter te conhecido pessoalmente. A gratidão com que você me recebeu aqui, o amor que você demonstrou a me receber aqui. E esse bate-papo tão gostoso, né? Você me fez recordar velhos tempos. E isso é muito gostoso. E eu quero agradecer a minha família, os meus irmãos da igreja, minha esposa, meus filhos. E fico à disposição para eu da mesma forma para o senhor. Deus abençoe essa TV, Deus abençoe seu programa. Estamos juntos. Muito obrigado. Deus abençoe. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, tá? Aguarde nós aí às 8h30 da noite, quinta-feira, na próxima quinta, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Todo mundo quer mais igualdade. Por isso, seja qual for a sua religião, ela merece respeito. Diga não à intolerância religiosa. Estar em paz com a sua fé é aceitar a fé dos outros.